Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós renascemos no planeta Terra e aqui há milênios nos encontramos através das encarnações sucessivas. O nosso planeta é um mundo de provas e expiações. É um mundo de quarta categoria na escala dos mundos. Porque se nós fôssemos observar, existem os mundos celestes, os mundos felizes, os mundos de regeneração, os mundos de prova e expiação e os mundos primitivos. Nós somos do mundo de prova e expiação. Quarta categoria. Isso quer dizer que os espíritos que nascem e renascem aqui na Terra para alcançar a sua evolução são espíritos ainda inferiores. Muitas vezes nós falamos que nós estamos na Terra porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Na realidade, a Terra é um planeta de provas e expiações porque nós estamos nela. Porque o que caracteriza o nível do planeta é a natureza evolutiva dos seus habitantes. E nós somos espíritos ainda inferiores. E nós nascemos e renascemos na Terra trazendo para a existência corpórea os nossos conteúdos. Nós somos herdeiros de nós próprios. Nós trazemos a cada reencarnação, a cada vez que nos corporificamos na Terra, nós trazemos tudo aquilo que nós acumulamos de positivo e de negativo. Nós trazemos esses conteúdos que fazem parte de nossa vida. Por isso, a grande maioria dos seres encarnados na Terra, como diz Joana de Ângeles, são seres fisiológicos. Cerca de 80%. E o que são seres fisiológicos? São pessoas que vivem para as coisas básicas. Nascer, crescer, trabalhar, casar ou não, ter filhos, envelhecer alguns, morrer todos no corpo. Isso quer dizer que são pessoas que não têm ideais na vida espirituais. 20%, Joana diz que são seres psicológicos. São aqueles que experimentam tudo que os seres fisiológicos experimentam, mas eles acreditam que a vida tem um outro sentido, que a vida tem uma razão de ser, que existe a espiritualidade, que existe o processo evolutivo. Então, muitas vezes, a grande maioria das pessoas, por terem falta de objetivos relevantes na vida, penetram no vazio existencial. No vazio existencial. Nós vivemos no mundo das aparências. O ser humano tem que aparentar ser forte. Nós percebemos que a sociedade cobra que a pessoa tenha sucesso. E ter sucesso no mundo é ter dinheiro, é ter poder, é ter fama. Nós vivemos nesse mundo das aparências. As relações entre as pessoas são muito frágeis. As relações se desfazem por qualquer coisa. Casamentos de uma semana, 2 semanas. Relações de amizade que no primeiro embate, na primeira dificuldade, vai cada um para um lado. Essa é uma verdade. Ter sucesso no mundo é estar na crista da onda. E as pessoas às vezes confundem ter fama com ter sucesso.
O sucesso verdadeiro é o alcançar dos objetivos dignificantes da vida. E você pode alcançar todos os objetivos iluminados de sua vida sem necessariamente ser famoso. E às vezes a fama e o poder material trazem mais problemas, dificuldades, do que prazer, do que alegria. Repare, meus irmãos, nós vivemos no mundo da velocidade. Tudo é muito rápido. As pessoas querem as coisas para ontem, sem desfrutá-las na sua essência. Nós vivemos numa sociedade que gera uma grande expectativa nas pessoas em busca desse sucesso. O Japão é um dos países onde ocorre o maior número de suicídio em crianças, porque lá são cobradas. Nota 7 na escola é baixa. Nota 8 é mais ou menos. Lá tem que ser de 9 para cima, 9 ou 10. Isso gera uma pressão muito grande. Sem falar que cada um de nós busca, muitas vezes, a aprovação do outro. Isso é muito interessante. Essa busca da aprovação que muitas vezes se torna patológica. Eu vou dar um exemplo, meus irmãos. Às vezes, um casal vai para uma recepção ou uma formatura à noite. Aí a esposa, isso acontece muito com a mulher. Fiquem atentas no que eu vou falar. Aí a esposa vai no quarto, se arruma, e ela coloca uma roupa que ela se sente bem na roupa, confortável. E aí chega na sala, ela faz para o marido: como é que eu estou, bem? Ele olha e diz assim: tá bem, mas podia estar melhor. Aí ela volta no quarto, veste uma roupa muitas vezes desconfortável, um sapato que aperta o pé. Aí ela volta à sala: e agora, bem? E ele diz: agora você está linda, maravilhosa. E ela vai passar a noite toda numa tortura, com os pés latejando, com as roupas apertadas, para satisfazer o outro. Porque nós necessitamos de aprovação. E nós temos que ter cuidado com isso. Evidentemente que a opinião dos outros, para nós, é importante. Mas fazer o que Paulo diz: observa tudo, retenha o melhor. E aquilo que não for melhor, exclua. Como nós falamos anteriormente, nós vivemos no mundo das aparências e nós temos que aparentar felicidade. Muitas vezes a pessoa vê outra pessoa chorando. Você não chore, não. Você tem que ser forte. Homem que é homem não chora. Os machistas. Por que chorar é sinal de fraqueza? Por que chorar é sinal de falta de masculinidade? Não. Sempre que eu percebo e alguém chega para mim chorando, a minha postura é outra. Chore. Coloque para fora. Desabafe. Isso não é fraqueza, é sensibilidade. Se você não chora, você retém a emoção. E essa emoção com certeza vai repercutir em algum órgão, mais cedo ou mais tarde, que vai adoecer. Porque muitas vezes, desde pequenos, nós ouvimos: engula o choro. Não é verdade? Então nós temos que aparentar força. Como se o chorar fosse fraqueza. Temos que aparentar felicidade, mesmo estando chorando, porque senão as pessoas se afastam.
As pessoas não querem estar do lado de alguém que esteja chorando, sofrendo. As pessoas querem estar do lado de quem está feliz, de quem está alegre. Quando alguém traz alguma queixa, as pessoas comentam, lá vem fulano novamente. Porque temos que aparentar o que não somos. Temos que conquistar os lauréis e a vitória no mundo. E quando a gente não consegue essa vitória que o mundo quer? Gerando isso em nós uma insatisfação. Gerando uma ansiedade. Uma solidão. Nós, hoje, vivemos com a comunicação virtual. A comunicação virtual veio para unir as pessoas, contactar as pessoas. Está sendo muito importante agora, nesse tempo de pandemia. Entretanto, meus irmãos, muitas vezes, como quase sempre, nós utilizamos um instrumento que é para o bem e desvirtuamos. A pólvora, por exemplo. Ela foi criada, a princípio, para fazer fogos na China. Era maravilhoso. Depois utilizada para abrir caminhos, explodindo barreiras de pedra. E o homem utilizou a bomba para jogar nos outros, para matar. O avião, utilizado para transportar pessoas e cargas, começou a transportar bombas. O estudo da química, da física, que foram criados para o progresso da vida, utilizados para armas químicas, para a criação de bombas atômicas. A mesma coisa nós fazemos muitas vezes com essa comunicação virtual. Repare o que acontece, meus irmãos. Às vezes eu estou aqui com a minha esposa e eu estou no celular conversando com meu amigo que está em outro bairro e minha esposa aqui. Aí, quando eu estou com meu amigo lá no outro bairro, estou ao lado dele, pego o celular e começo a conversar com minha esposa que está distante. Eu não esqueço de algo que eu ouvi de uma colega de profissão que eu achei impressionante. Estávamos juntos conversando, e ela fez: Cláudio, hoje eu bati um papo tão legal com meu marido, foi tão legal. Eu disse: foi, que bom. Nós conversamos através da internet. Eu digo: ó, legal. Ele está viajando, está onde ele? Ela fez: não, eu estava na cozinha, ele estava no quarto. Meus irmãos, na mesma casa, conversando através de um aparelho, quando poderiam estar juntos, ou na cozinha ou no quarto, conversando. Vocês estão percebendo? Tudo isso junto vai trazendo uma frustração. E muitas vezes, em busca do prazer humano, do prazer sexual, do prazer material, que é um prazer que não preenche. Joana fala que muitas vezes as pessoas buscam como o faminto busca o pão, só que quanto mais come, mais a fome aumenta. Porque essas coisas materiais não preenchem as questões da alma, do espírito. E muitas vezes as pessoas começam a se perguntar: quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? E qual o sentido da minha vida? E por não terem um conhecimento espiritual, por não terem uma maturidade do senso moral, essas criaturas penetram
num vazio profundo. As dores da vida, sobre elas, caem com todo o seu peso, porque não tem consolação. E em momentos como esse que nós estamos vivendo, do coronavírus, em que a percepção da finitude corporal é maior, porque a grande maioria das pessoas não pensam na morte do corpo físico. Não pensam. Lá no orfanato, na instituição que nós trabalhamos, no meio dessa pandemia, uma cuidadora chegou para mim e fez: Seu Cláudio, será que eu vou morrer? Eu disse a ela: vai. Ela abriu e regalou os olhos. Eu disse: vai um dia, minha querida. A questão não é se você vai morrer, porque morrer fisicamente não é uma possibilidade, é uma fatalidade. O corpo vai morrer. Então a questão não é se você vai morrer, a questão é quando você vai morrer. Esse exemplo para que a gente perceba que as pessoas não atentam a pensar nisso. E a pessoa que está no vazio existencial, para ela a morte é terrível. Terrível. Porque ela não sabe de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, não sabe por que sofre. Não sabe pelas provas por que passa. E muitas vezes, quando você pergunta o que é a felicidade, essas pessoas param: bem, não sei. E há um ditado que diz: quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Se eu não sei o que é a felicidade, como eu vou criar estratégias para atingir a felicidade? Aí eu penso que a felicidade é ter a casa própria, e eu vou correndo atrás da casa própria. Consigo? A felicidade não vem junto. Mas deve ser o carro. Consigo? O carro não vem junto. Mas deve ser a casa na ilha. Eu consigo? E a casa não vem junto. A felicidade não vem junto, melhor dizendo. Deve ser porque eu estou viajando um pouco. Vou viajar 4 vezes por ano para a Europa. Consegue viajar? E a felicidade não vem junto. Se a felicidade estivesse nas coisas materiais, os ricos não sofriam, não teriam depressão, não cometeriam suicídio, não viveriam na ansiedade, no desespero. A felicidade é uma conquista espiritual, uma conquista interna. E aí, quando consegue tudo o que imaginou e percebe que a felicidade não veio junto, o vazio vai aumentando, o vazio vai aumentando. E muitas vezes nessas frustrações, nessa falta de sentido da vida, nesse vazio existencial, as pessoas buscam preencher com outras coisas. E aí partem para a droga. Tanto as drogas lícitas como as drogas ilícitas. Como, por exemplo, no caso de nossa abordagem hoje, o alcoolismo. O alcoolismo, ele é um grave problema. Porque, sendo uma droga lícita, ele passa despercebido no sentido de um controle do Estado. E nós percebemos que o alcoolismo, ele traz problemas físicos, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos e problemas espirituais. Muitas pessoas pensam que porque é uma droga liberada, está tudo bem. Pode-se fazer à vontade, uso à vontade. E não é verdade. Não é verdade. O cigarro também é uma droga liberada. E o número de câncer de pessoas, câncer de garganta, de língua,
de faringe, de laringe, de pulmão. Só faz crescer para aqueles que usam o cigarro. Então não é porque uma droga é liberada que ela é inofensiva. Não é verdade. Não é verdade. E nós percebemos que a origem dessa tendência a buscar o uso de alcoólicos são várias as etiologias, várias as causas. Crianças mal orientadas, porque o exemplo convence. O verbo deslumbra, encanta, esclarece, mas é o exemplo que convence. Então, crianças mal orientadas podem entender. Temos casos de crianças que começaram a beber com 12 anos. Quantos vídeos nós observamos de pais e mães com um copo de cerveja, com a criança no colo, dando a criança na boca? Quantos e quantos e quantos casos? E o álcool, apesar de ser uma droga liberada, vicia, causa dependência física e problemas dolorosos. Então, crianças mal orientadas, jovens em desalinhos de conduta, adultos e idosos instáveis, normalmente estão buscando as drogas. E dentre elas, o álcool. É muito comum você ouvir a pessoa dizer assim, não, é porque eu sou muito tímido, aí quando eu bebo, eu me solto, eu fico mais alegre, eu fico... Porque o álcool age no lobo frontal, onde está a censura. Na realidade, não é uma liberação positiva. É induzida por droga, pela ação do álcool. Uma vez um amigo meu me disse, Cláudio, você bebe? Eu disse, não. Ele disse, eu bebo sim, eu bebo para ficar feliz. E eu disse a ele, eu não tenho essa necessidade, eu sou feliz sem beber. E aí fui ao esclarecimento, meu querido, você não tem que buscar um estímulo externo para você ser feliz. Você não tem que entregar a sua felicidade num copo de cerveja ou de uísque. Não é a ele que você deve entregar-se para buscar a felicidade. A felicidade é uma conquista que faz com que aonde você esteja, em qualquer circunstância que você passe, você esteja feliz. A utilização do álcool causa a degeneração dos centros nervosos, podendo causar delírio, podendo causar alucinações. Não é fácil. Não é fácil. Porque, como toda droga, o que é que acontece? A pessoa experimenta a primeira vez, por curiosidade, ou por estar em desespero, ou porque um colega que gosta muito ofereceu. Então a pessoa usa a primeira vez. E como ele estimula a liberação de algumas substâncias, de alguns neurotransmissores que dá prazer, a pessoa sente um bem-estar naquele momento. E aí ela quer reproduzir. Ela quer sentir de novo aquele bem-estar. E torna a utilizar. E ela vai utilizando, e ela vai utilizando. Só que o organismo vai acomodando, acomodando. Isso quer dizer que, para ela sentir o mesmo efeito, ela vai ter que usar doses cada vez maiores. Por isso a overdose. Na busca de sentir aquele prazer que sentiu antes, toma a mesma dose e não sentiu, aumenta, e aumenta, e aumenta, até que o organismo não mais suporta. E termina tendo uma morte trágica, considerada como um suicídio
espiritualmente falando. Se nós fôssemos listar aqui os estragos que o álcool faz, a gente passaria aqui o dia inteiro listando. Vamos citar alguns: intoxicações. Não apenas pelo uso excessivo, como às vezes por uma contaminação na produção, de quando em vez nós ouvimos falar, tantas pessoas morreram intoxicadas com a cerveja tal, com o uísque tal, por contaminação no preparo. Intoxicações por excessos. A utilização do álcool pode gerar uma euforia que parece alegria. Mas euforia não é alegria. Euforia é o desequilíbrio da alegria, porque até para ser alegre temos que ter educação. A alegria que traz prejuízos não é alegria, é euforia. E, inclusive, euforia pode levar até ao infarto. Quantas pessoas já infartaram durante um jogo de futebol? Torcedores. Quando o seu time ganha, ele entra naquele estado de euforia, o coração morre. Então o uso do álcool traz isso, euforia, e depois depressão. Depressão. Porque depois que passa o efeito, a pessoa percebe muitas vezes o ridículo a que se expôs, observa os danos. Por isso, inclusive, uma das orientações para quem está nos ouvindo, que tem um parente, um amigo, um esposo, uma esposa, que chega em casa totalmente alcoolizado e de repente vomita, e vomita muito, e termina se encostando na parede, pega no sono ali, junto ao vômito, é deixar lá. É deixar lá. Porque muitas vezes o uso do álcool faz com que no outro dia a pessoa não lembre de nada que aconteceu. E aí se você pega, dá banho, coloca na cama, deixa lá bonitinho, limpa o lugar que ele vomitou e ele acorda de manhã como se nada tivesse acontecido. É deixar ele lá. Observa para não ter nenhum engasgo por causa do vômito. Deixa ele dormindo lá. De manhã, quando ele acordar, ele vai perceber a situação em que ele se encontra. E isso pode convidá-lo a refletir sobre a vida. O álcool pode trazer cirrose hepática, que normalmente termina sendo fatal. O fígado endurece, perdendo as suas funções. Pode trazer demência por morte de neurônios. O álcool é uma das maiores causas de acidente de trânsito, com mortes de centenas, milhares de pessoas por ano. Olhe quanta desgraça o uso de uma droga que é liberada pode trazer para a criatura humana. O álcool pode trazer traumas terríveis familiares. Agressão de cônjuges. Assassinato. Feminicídio. Ou a mulher assassinar o marido. Os traumas de um filho que tem no seu pai a figura de um herói, vendo o pai todo dia chegando carregado, bêbado, vomitando, babando, se urinando muitas vezes, e o filho vendo isso, é o seu herói que está daquele jeito. Um filho que vê o pai chegar alcoolizado em casa e bater na mãe, e bater nele. Olha os transtornos que a utilização do álcool pode trazer. Inclusive a morte. Então, muitas vezes, as pessoas portadoras de traumas
E pessoas que se encontram no vazio existencial. E esse vazio existencial não é que a pessoa não tenha potencialidades, ela tem. É que ela ainda não conseguiu se perceber e o foco dela está nas coisas materiais. E quem vive para as coisas termina se coisificando, virando coisa também. E ainda tem um detalhe. Segundo Joana, muitas vezes a pessoa que se torna dependente, alcoólatra, ela traz isso de vidas passadas. Muitas vezes na vida passada era um boêmio, uma boêmia, vivia daquela forma voltada unicamente para os prazeres da bebida, do sexo, das orgias. Reencarna, ainda traz consigo essa tendência, porque nós falamos que nós somos herdeiros de nós próprios. E muitas vezes essa tendência, para que a gente possa reagir, muitas vezes nós nascemos num local onde há a possibilidade da coisa acontecer, para que a gente crie resistência. Não, eu não vou. Sem falar que muitas vezes os amigos, os comparsas daquela vida desregrada, não reencarnaram ao mesmo tempo. Aí a pessoa vem e eles, do mundo espiritual, por afinidade, se aproxima das pessoas e induz, influencia. Vamos tomar uma. A pessoa está em casa, meio-dia, a esposa faz aquela feijoada gostosa, aquele cheiro. Aí o espírito vem e diz, está pedindo uma para poder abrir o apetite. A pessoa vai lá achando que é ele mesmo que está querendo sozinho, né? Abre a geladeira, pega lá cerveja e joga para dentro, e não vai ser uma só. E aí passa a tarde toda. Entra pela noite. Então, são fatores diversos. Fatores intrínsecos da herança que nós trazemos de nós mesmos, das tendências que se apresentam, fatores extrínsecos do ambiente, do meio em que nos encontramos, e dentro dos fatores extrínsecos, os espirituais, das seduções, das intuições, dos arrastamentos, das sugestões dos espíritos que vibram nessa mesma faixa. Mas não há mal que não tenha remédio. Não é verdade? Nenhum espírito é fadado ao sofrimento eterno. Nenhum espírito é fadado à dor eterna, ao desequilíbrio eterno, à escuridão. Não. Somos espíritos cuja destinação é se transformar em anjos, em espíritos iluminados. Então, no caso do alcoolismo, que está somado com esse vazio existencial, vamos buscar as esferas para cada coisa. No caso do alcoolismo, o médico. No caso, o ideal seria um psiquiatra, para dar as orientações necessárias, entrar com as condutas, com as medicações se necessárias. A terapia, nas suas diversas correntes, seja a psicanálise, seja a analítica, seja a transpessoal, essa terapia é importante para essa pessoa fazer. Orientação aos familiares. Nós percebemos o trabalho bonito que faz a Associação dos Alcoólicos Anônimos. É um trabalho muito bonito, que tem realmente ajudado muitas pessoas. E não podemos esquecer do auxílio espiritual. E o auxílio espiritual vai ajudar duplamente. Não somente a questão do alcoolismo enquanto vício, dependência, mas em relação ao vazio existencial. Preencher esse vazio.
Então, o socorro espiritual é importante e a casa espírita tem um leque de abordagens. A desobsessão, sem a necessidade da presença do paciente. As doutrinárias, que educa aquele que está com problema e as suas companhias espirituais. O passe, que retira os miasmas, os fluidos deletérios, sejam eles colocados pelos espíritos desencarnados ou produzidos pela própria pessoa, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas emoções desequilibradas, e o passe auxilia. A implantação do Evangelho no lar, o uso da água fluidificada, as leituras edificantes, as atividades filantrópicas, ou seja, no momento em que a criatura começa a dar um sentido à vida, no momento em que a criatura começa a buscar a sua espiritualidade, os ideais enobrecedores começam a surgir e esse vazio vai sendo preenchido. E no momento que esse vazio vai sendo preenchido com essas atividades, com esses objetivos, com esses ideais, o desejo de buscar no álcool ou em qualquer outra droga a felicidade, a paz, vai diminuindo. É como se você comesse açúcar e de repente provasse o mel. Há uma diferença fantástica. Não é verdade? Então, quando se apresenta à criatura esses mananciais espirituais que traz a felicidade, ela não vai escamotear para buscar outras coisas fúteis, pequenas. Joana, nesse livro Conflitos Existenciais, ela cita que a cura real está na transformação moral da criatura. E aí, meus irmãos, não tem como você não falar da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Doutrina espírita que lhe esclarece sobre quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, por que você sofre. E a doutrina nos apresenta o Evangelho de Jesus na sua luminosidade, na sua verdadeira acepção. A doutrina esclarece, consola. O Evangelho de Jesus nos faz amar, servir e nos dá o sentido. Por isto, a necessidade da autoconsciência, da percepção de quem você é e qual o objetivo de sua existência. O descobrir das suas potencialidades. O quanto você tem de bom dentro de você. Porque Deus está dentro de você. A fé, a religião traz benefícios, sim. Quando apresenta a Deus como Pai, nós como irmãos. O sentimento de amor pela humanidade. E por fim, o triângulo do amor. O triângulo do amor não é o triângulo amoroso que falam por aí. Porque no triângulo amoroso, A ama B, que ama C, que ama A. Não. O triângulo do amor
Foi Jesus que nos ensinou. Quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento da lei, ele disse: ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Mas tem um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: ama o teu próximo como a si mesmo. Isso forma um triângulo. Amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o meu próximo, que deve amar a Deus, a si mesmo e a mim. Mas cabe a mim fazer a minha parte e ao próximo fazer a parte dele. Em linhas gerais, o vazio existencial é preenchido por Deus e por tudo que Ele traz de perfeito e de belo. E esse vazio vai ser preenchido com conhecimento, com o autoconhecimento, com o amor e com a prática do amor. Porque a caridade é o amor trabalhando e o amor é o combustível da caridade. Meus irmãos, nós queremos agradecer a vocês pela oportunidade. Lembrar que às vezes nós falamos muito, porque nós precisamos falar muito, porque nós somos ainda imperfeitos. Os espíritos nobres pegariam tudo que eu falei e poderiam resumir em uma frase. Eles têm o poder de síntese e de amor. A gente precisa falar, repetir muitas vezes. Quero agradecer a vocês a oportunidade. Dizer que nunca é tarde para começar. Dizer que nunca é tarde para recomeçar. Dizer que é importante tentar outra vez e outra e sempre. Vamos então agradecer a Deus essa oportunidade.